vamos abordar o tema sobre a educação, na verdade a Kabbalah de Hinur da educação. A educação aqui, segundo a Kabbalah, é um processo totalmente voltado para a alma, para o nosso ser, para o nosso eu espiritual, para o ser mais do que ter e mais do que também fazer. Muitas vezes, é claro, o entrelaçamento entre uma pessoa boa e o ato de bondade, ela é natural, existe essa correlação direta. No entanto, não por acaso, a palavra em hebraico aprender, lilmod, ela se escreve da mesma forma, lelamed, ou lamed, ou lamud, ou limud, que também quer dizer ensino, aprendizagem, estudo, ou seja, estão todas elas juntas, interrelacionadas. Às vezes tem também no verbo também do ensino um vav, que é a conexão, mas a raiz dela, inclusive, é da letra lamed, pronunciada que é lamed, lamed mem dalet, lamed, ou seja, a gente tem aqui um código fenomenal, porque essa letra lamed é a maior letra do alfabeto hebraico, que vem nos trazer o que de alusão, segundo a Kabbalah? A espiritualidade. Ela é a única letra que quando você redige, escreve na Torá, o escriva, o sofer, ele precisa fazer um espaço acima, além de todas as letras ficando por cima, né? Acima, fisicamente falando. E metaforicamente, essa lamed, essa letra, ela é verdadeiramente o conector com a nossa consciência divina suprema. A gente vai falar ainda uma história educativa que vai ilustrar mais ainda essa questão da espiritualidade ou da dimensão espiritual. Reparem que a gente está falando sobre a dimensão espiritual e não da questão do termo religião ou dimensão religiosa. Dimensão espiritual, todos nós vivemos e todos nós de onde viemos e para onde vamos permanecer na dimensão extrafísica, no pós-morte física. Então aqui, essa letra mais elevada, que é a letra mais espiritual, segundo a Kabbalah, ela vem nos ensinar que aqueles que também ensinam, também aprendem. Né? Diz no latim, omni dum docem discunt. O homem, quando ensina, aprende. É a grande verdade, todo educador sabe disso. E aqui cabe também salientar que pode ser o educador não formal ou informal. O educador pode ser uns pais, pode ser um treinador, pode ser um advogado, um orientador, um coach, um mentor, um rav, um mestre, um instrutor de qualquer área da humanidade. E na dimensão espiritual, não muito mais ainda. A gente tem um guia espiritual, que é como se fosse um pai, né, ou mãe espiritual. Mas a história que a gente gostaria de relatar é de uma pessoa da família de um ser que viveu em campo de concentração, na verdade um campo de extermínio, do qual viu muita gente ser morta, né, durante a Segunda Guerra Mundial, onde o Holocausto, né, com um tema duro e forte para ser abordado, porque o sofrimento humano aqui na Terra foi extremo, com esse movimento trevoso, né, com o símbolo nazi fascista, com o autoritarismo, porque a questão educacional, que é conduzida em termos nacionais e internacionais, sempre num aspecto coletivo, tem relação direta com o seu líder e os seus liderandos, ou seja, aqueles que acreditam e aqueles que são conduzidos por quem, né, acredita nesse ser, no modelo, né, vigente de uma nação, seja de qualquer aspecto. Um líder que é por si autoritário, que tem seu perfil temperamental, egocêntrico, entre outros, são os atributos inferiores ou invertidos na árvore da vida, segundo a Kabbalah, naturalmente que vai conduzir, né, um povo, um grupo, uma nação, de uma forma também expressada segundo suas características e vice-versa. Isso é muito importante. Aqui a gente tem dois códigos, mas na história a gente vai entender esses dois códigos que a gente até ventilou no início desse nosso vídeo, desse nosso conteúdo. Esse ser que já é crescido, é neto da pessoa que viveu, recebeu na educação a informação
sobre, no caso do Holocausto, ser algo que a gente nunca pôde imaginar, assim ele expressou-se. E tem também textos belíssimos, e vai ficar aqui no anonimato, não vamos revelar, mas o significado dessa informação serve para todos nós. Assim foi dito para ele. Como pode ter pessoa com alto cargo, numa profissão, numa formação, num estudo acadêmico, filosófico, entre outros, e matar gente, crianças, seres dessa forma, ignorando que somos todos humanos e irmãos de um mesmo Pai divino, de um Deus, de algo que todos nós fazemos parte, que é a vida. Ou seja, recebeu a informação desde criança sobre esse aspecto, sobre esse questionamento. O que faltou para seres assim, estudados, né? Médicos, enfermeiros, engenheiros, criando tubulações, equipamentos de gás mortífero para matar ser humano, para matar outro ser humano, porque não era uma guerra entre nações, nem uma guerra específica de uma contra outra etnia só. Era a guerra da chamada raça pura contra a raça que não era pura, ou seja, racismo, uma guerra de cunho racial. Claro, dominâncias invertidas das qualidades chamadas midot na árvore da vida, que vão gerando a árvore da morte, algo brutal, animal, para não dizer pior, né? Ou, em outras palavras. Mas a Kabbalah ela é espetacular nesse aspecto da gente entender que esse questionamento que recebeu essa criança, dessa outra que viveu, que era criança no campo de extermínio, porque faltou o Lamed. Ou seja, não é a religião, apesar de, né, na Europa ter tido, né, a igreja como, né, uma líder que conduzia, inclusive na Europa, os países, havia essa influência em todos os aspectos da história da humanidade. Mas a gente repete, nós todos somos, além de imperfeitos, falhos nesse sentido. Então, mas a espiritualidade, que é a alusão na Kabbalah à divindade, à consciência divina suprema, não no sentido religioso de imposição sobre o outrem, muito pelo contrário, mas pelo respeito e pela tolerância à pluralidade, à diversidade, às diferentes formas ou à diversidade mesmo cultural. E quando uma cultura quer exterminar outra, aí já não é o respeito, aí já é a falta de respeito. Mas quando uma cultura respeita a outra, ela não deseja matar a outra cultura, ou muito menos os outros seres, nem tratá-la como inferior, como castas e outras segregações que também ocorrem em outros países. Na África, na Índia e mesmo nos nossos meios aqui na cultura brasileira, às vezes até camuflado. E aí a gente, na verdade, já respondeu a questão dessa história. Porque faltou o Lamed, mas interessante que Lamed, segundo a Kabbalah, é a composição, porque todas as letras hebraicas são compostas por pelo menos duas outras letras. A única letra que não tem composição é a letra Yud, mas essa, no caso, é a letra Lamed. A letra Lamed ela é composta pela letra Kav, ou Rav e Vav, que gematricamente, numerologicamente, ou segundo a numerologia cabalística, dá o valor 26, que não é por acaso, equivale ao mesmo valor do tetagrama divino e o Yud Vav que a gente botou aqui no gráfico, aqui na imagem. Ou seja, a gente facilmente consegue depreender, entender e identificar que o ensinar e o aprender, seja a gente na posição de aprender, de aprendiz, seja a gente na posição de mestre, de quem ensina, quando a nossa consciência não está aderente a essa consciência mais sublime, aspectos positivos ou das qualidades divinas na árvore da vida, que é o que a gente já vem apresentando, nós vamos propiciar uma deseducação, um desregramento, um desalinhamento, um desequilíbrio no ser. Então, em vez de procurar ser, vai procurar ter e vai procurar mal fazer, na nossa linguagem facilmente de entender. Essa é a Kabbalah da educação, a essência da educação. Porque uma coisa é você instruir para se tornar um engenheiro, instruir para se tornar um médico, instruir para se tornar um enfermeiro, um técnico de enfermagem, instruir para ser lixeiro, instruir para ser escrevente, instruir para ser um administrador,
um auxiliar de escritório, um treinador, um advogado, seja qual função for, não importa a posição, o cargo, uma direção, uma presidência ou apenas um zelador, não importa. Claro, precisamos nos desenvolver profissionalmente, mas o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento espiritual, ele é fundamental para que a gente não repita a barbaridade, não repita o primitivismo, não repita o estado primata do ser humano. Senão, não adianta dessa ou daquela forma religiosa, dessa ou daquela forma filosófica, dessa ou daquela forma chamada ou considerada científica, será um mal para a humanidade.